Então vamos lá, vamos agora à leitura da palavra do Senhor nessa noite, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Vamos fazer uma leitura alternada, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. O texto já está projetado, eu leio os ímpares e os irmãos leiam os pares. E diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai da família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém, glória a Deus e graças a Deus. Meus amados, essa é uma parábola, na epígrafe aí do próprio texto, vem dizendo que é a parábola da grande ceia. Alguns comentaristas até nomeiam essa parábola, que eu gosto muito também, com a parábola das desculpas. E esse contexto aqui do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas ele tem uma peculiaridade. Por mais que ele esteja dentro do conjunto dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, são um grupo de evangelhos que contam aí a mesma história sob perspectivas diferentes. Já o Evangelho de João, ele traz aí um contexto completamente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele traz um novo olhar, um olhar completamente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. O de João é um evangelho, digamos assim, à parte. Dentro do conjunto dos evangelhos sinóticos, temos o Evangelho de Lucas. E ele tem uma peculiaridade. Por quê? Ele é um evangelho escrito por um gentio, ou seja, ele é escrito por um não-judeu, e ele é um evangelho também escrito por um médico que empreende toda uma pesquisa. Ele ali não conviveu com Jesus, e ele empreendeu toda uma pesquisa para escrever o seu evangelho. E ele é o único também que narra a infância de Jesus, e ele traz alguns contextos muito interessantes a respeito de algumas parábolas. E quando nós falamos de parábolas, nós estamos falando de histórias que Jesus contou. Histórias essas que não necessariamente aconteceram de verdade, mas são histórias que Jesus contou para trazer uma moral, um ensinamento, para trazer aí uma aplicação de todos os seus ensinamentos. Jesus ensinava por meio de parábolas. E o contexto ao qual Jesus está inserido para contar essa parábola, ele está num jantar na casa de um fariseu. Então percebam, Jesus, ele anda com todo tipo de gente. Nós vamos ver Jesus com os pobres, nós vamos ver Jesus com os cegos, com os mancos, pessoas com deficiências físicas, nós vamos ver Jesus com os gentios e nós vamos ver Jesus com os judeus e com os vários grupos judaicos que existiam naquela época, fariseus, saduceus. Vamos ver Jesus, inclusive, com pessoas que eram consideradas inimigas do povo judeu, que eram os cobradores de impostos. E Jesus fez um dos cobradores de impostos seu discípulo.
Ou seja, nós vemos que Jesus andava com todo tipo de pessoa. Às vezes nós fazemos seleção com o tipo de pessoas que nós vamos andar. Mas Jesus, nós vemos que ele andava com todo tipo de pessoa. E aqui ele está no jantar na casa de um fariseu. E fariseu era um grupo que Jesus tinha constantes confrontos. Jesus tinha confrontos constantes com os fariseus. Ele, em todo momento, ele era confrontado pelos fariseus e dava respostas duríssimas aos fariseus, por causa da fé que eles tinham, que era uma fé muito performática. Eles queriam aparecer com a sua fé, fazer longas orações, dar ofertas grandiosas aos olhos de todos, visitar a casa das pessoas e fazer orações na porta para que todos pudessem ver aquilo que eles estavam fazendo. Então, era uma fé muito performática, digamos assim, pirotécnica, para que todos pudessem ver o que eles estavam fazendo. E esse era o tipo de gente que Jesus estava dentro de casa, num jantar. E dentro desse contexto, que ele estava na casa de um fariseu, ele já tinha proposto uma parábola anterior, que é aí a parábola dos primeiros assentos. E ele propõe uma parábola, e depois que ele termina essa parábola, uma das pessoas que está nesse jantar, por favor, projete aí o versículo 15, vou dar um pouquinho de trabalho para vocês, como de costume, para falar a verdade, o versículo 15, que vai dizer o seguinte: uma das pessoas que estavam ouvindo Jesus, quando Jesus acabou de contar a parábola anterior, o texto vem dizendo o seguinte: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele, ele faz uma referência a Jesus à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E ele faz uma afirmação bem categórica, haja vista que há uma exclamação no final da frase. Então ele faz ali uma afirmação com muita empolgação: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ele faz essa afirmação, a pessoa que está à mesa com Jesus, devido à parábola que Jesus contou anteriormente. E Jesus, ouvindo isso, começa a contar uma nova parábola. E aí é que vem a parábola que eu quero pregar para os irmãos nessa noite. E essa parábola, Jesus começa: porém, ele lhe disse, já aí o versículo 16, e ele começa a contar a parábola, né? E ele diz o seguinte: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ele convidou muitas pessoas. Ele fez um banquete e convidou várias pessoas para que viessem a esse banquete. E todo esse cenário aqui que Jesus monta de um banquete, para fazer uma analogia, obviamente, com o reino de Deus, era um cenário comum para a mente das pessoas daquela época. Haja vista que um banquete era algo que fazia parte do imaginário social do povo judeu. Se nós formos olhar a história de Esther, por exemplo, nós vamos ver que Esther, quando quer confrontar ali Amã, ela prepara o quê? Um banquete. E convida ali o Amã. Então, essa história do banquete, ela está muito presente. Até a nossa ceia, que nós temos hoje, se nós formos ler o contexto de Coríntios, também era um banquete que era posto. E ali havia toda uma confusão, uma falta de ordem ali em Corinto, mas a ceia também é representada por quê? Por um banquete que as pessoas estão juntas, comendo, e ali fazendo em memória do Senhor, lembrando o seu sacrifício e a sua ressurreição. E falando escatologicamente, ainda temos as bodas do Cordeiro, que vai ser aí um banquete celestial que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Então, essa imagem do banquete, todos eles entendiam muito bem. Todos eles entendiam muito bem. E quando nós falamos do banquete, dentro do imaginário da cultura judaica, comer junto era muito importante. Comer junto, estar à mesa com alguém, era um sinal de que você estava dando uma importância muito grande para aquela pessoa. Então, não era só comer junto, tinha todo um simbolismo cultural por trás de comer junto. E, quando nós vemos todo esse contexto do convite, nós percebemos o seguinte: o convite daquela época era um pouquinho diferente do convite de hoje. Porque o convite era feito em duas etapas. Primeiro, ele fazia o convite
entregava todos os convites, e no ato da entrega dos convites, as pessoas confirmavam a presença. Eu entrego o convite, você vai no meu banquete? As pessoas diziam, vou, estou confirmado. O banquete, por exemplo, usar a data aqui que foi anunciado, dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro eu vou dar o banquete. Estou distribuindo um convite para todo mundo, vocês vêm? E as pessoas, quando recebiam o convite, disseram, nós vamos no banquete. Todas as pessoas confirmaram a presença. Porém, o que acontecia? Não tinha relógio naquela época e o horário não era mencionado no ato do convite. Então, é por isso que, no dia do banquete, saía um servo, ia na casa das pessoas, o banquete está preparado, a mesa está posta, podem vir. Ele está indo na casa das pessoas que já confirmaram a presença. Ele não está indo, os servos não foram enviados na casa de pessoas aleatórias. Não foi um convite feito em cima da hora, foi um convite feito com antecedência. As pessoas confirmaram a presença e quando chegou no dia de ir, começaram a vir as desculpas. Não posso. Não dá. Não vou poder ir. Então você para imaginar hoje. Qualquer festa que você faça hoje, você paga um banquete, um valor por pessoa, e não é um valor barato, seja festa de criança, seja casamento, seja aí até mesmo uma bodas, né? Uma bodas de prata, uma bodas de ouro, enfim. Você paga ali o buffet antecipado por pessoa. Então, é por isso que quem faz a festa fica, você confirma, você vai, porque se você não for, a pessoa que está fazendo a festa vai pagar pela sua presença, mesmo você estando ausente. Então, isso é um sinal de desfeita. Caso você não possa ir, avise que não possa ir. Não fala que vá e depois não vá. Invente uma desculpa. E aí o texto continua, que vem aí. E a hora da ceia, que era a hora do banquete, ele mandou os servos aos convidados e falou, vinde que está tudo preparado. O cenário é esse. Ele mandou os servos e falou, a mesa da posta, o dia hoje, todos vocês já confirmaram presença, vamos lá. E aí começam a vir as desculpas. E aí as desculpas começam a acontecer. Por favor, o próximo versículo, 18. E todos, a uma, começaram a excusar-se, ou seja, começaram a dar desculpas. Esmiuçando aqui a palavra. Começaram a dar desculpas. E disse o primeiro, obviamente, a parábola não vai dar cada desculpa. Ele deu aí 3 desculpas para exemplificar que todos os convidados que confirmaram a presença recusaram o convite. E começa o primeiro. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O que é que ele está querendo dizer? Não vou poder ir no banquete. Eu comprei o campo e eu preciso investigar esse campo. Como é que alguém me compra um campo sem ter visto antes? Como é que alguém compra um terreno sem investigar esse terreno hoje? Não tinha foto e vídeo do WhatsApp, foto do terreno para a pessoa ver. Não, você tem que ir ver o terreno para comprar o terreno. Então, essa pessoa, para chegar no dia da festa e dizer, eu comprei o terreno, preciso ir ver o terreno. Hoje, no dia da festa, não posso deixar para amanhã. Eu preciso ver o terreno hoje, agora, no horário da festa, não posso ir. Dá minha desculpa lá para ele. Vem o próximo. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusados. E uma outra desculpa. Quem compra juntas de bois, naquela época, naquele contexto, e diz que não experimentou ainda. Não, as pessoas iam, viam e compravam depois de experimentar. Então, ele dá uma desculpa muito parecida com a do outro que comprou o terreno. Ele está dizendo, eu confirmei a presença, mas agora, nesse exato momento, eu tenho que ver as juntas de bois que eu comprei. Não posso deixar para amanhã, eu tenho que ir agora. Dá minhas desculpas lá para o servo. Aí vem o terceiro, que é a última desculpa. O outro disse, casei, portanto, eu não posso ir. Esse aqui, pela lei de Moisés, diz lá que pela lei de Moisés, a pessoa que casou, isso no Antigo Testamento, hoje em dia, é 5 dias só lá que você ganha pela CLT, e olhe lá, né?
Aí a pessoa tenta emendar férias, tal, mas é 5 dias só. Mas no Antigo Testamento, tu ficava 1 ano, sem precisar prestar o serviço militar. Porém, você não estava livre dos compromissos sociais que você marcou. Então, ele deu a desculpa do casamento para dizer que não, que ele tinha, melhor dizendo, ele deu a desculpa que ele estava recém-casado e não poderia ir no banquete. Mas também foi uma desculpa esfarrapada, porque ele não estava livre dos compromissos sociais que ele havia marcado. Então, por mais que ele tenta usar a lei para se esconder, ele também deu uma desculpa esfarrapada. Ele deu uma desculpa e disse, não vou e me desculpem por isso. E aí é que vem o seguinte. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E aqui que entra um contexto interessante. E aqui eu quero começar a fazer algumas aplicações. A mensagem do reino de Deus está sendo pregada. Deus está usando os seus servos para pregar o evangelho a todas as nações. E muita gente dá desculpa para não receber o convite do evangelho. O convite do evangelho é feito, mas as pessoas começam a colocar uma série de desculpas para recusar esse convite. Não, eu quero ajeitar algumas coisas primeiro. Não, eu tenho algumas pendências para resolver. Poxa, eu não posso ir com essa vida que eu estou. E a mensagem do evangelho é vem. Vem, não precisa resolver nada, não. Vem agora do jeito que você está. Nós precisamos de você, venha. Essa é a mensagem que ele está querendo dizer aqui. Ele falou o seguinte, ele fez o convite, essas pessoas recusaram, ele foi a todas as outras pessoas que estavam precisando. Então, quer saber? Vocês recusaram, a minha mesa não vai ficar vazia. A mesa está posta, vamos e vão atrás das pessoas que mais estão precisando desse banquete. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar é que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam tiveram o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus está ensinando para aqueles fariseus o seguinte, ei, eu vim trazer a mensagem para vocês, mas vocês estão colocando desculpa, vocês estão colocando empecilhos, vocês estão colocando dificuldades e obstáculos para recusar a minha mensagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entregar essa mensagem para as pessoas que mais necessitam. Porque essa imagem do banquete que os judeus tinham era inimaginável, os gentios e esse tipo de pessoas, pobres, aleijados, mancos e cegos, participarem desse banquete. E Jesus está dizendo o seguinte, essas pessoas que vocês não imaginam que participem do banquete com o Senhor, são essas pessoas que vão participar do banquete. Porque vocês estão se escondendo atrás de um monte de coisa, através de uma religiosidade vazia, como sepulcros caiados que vocês são, estão atrapalhando a mensagem do reino de Deus, e vocês vão ficar agora barrados, eu não quero mais vocês. A mensagem vai para esse tipo de pessoa. E esses não-judeus e esses gentios que receberam a mensagem, somos nós. Nós que estamos no meio daquele tipo de pessoa ali, pobres, aleijados, mancos e cegos, representa nós. Porque nós somos os necessitados que recebemos e aceitamos esse convite e estamos aqui hoje, assentados à mesa do Senhor, desfrutando dessa maravilha. E Jesus, ele quer trazer uma mensagem muito poderosa. Ele compara estar no reino dele como um banquete. Ele compara estar no reino dele como uma festa, como se fosse um banquete, com muitos convidados, com a mesa posta, com fartura de alegria. Ele está comparando a presença no reino dele a isso. E muitas vezes nós queremos transformar o reino dele em qualquer outra coisa. E uma mensagem, às vezes, triste, uma mensagem pesada, colocando jugos e fardos que as pessoas não podem carregar, quando Jesus mesmo disse, ei, vinde a mim todos estáis cansados, humildes, sobrecarregados, aprendei de mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ei, venham! Essa é a mensagem de Jesus, é isso que ele está querendo nos ensinar.
Enquanto os fariseus que colocavam julgos e vários preceitos em cima da lei que o povo não podia carregar e eles mesmos não cumpriam, Jesus está dizendo apenas, vem. Não coloca desculpa, não coloca empecilho, vem. Pode vir. Aí vem um outro versículo, por gentileza. Ele disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. O servo foi e chamou todo mundo. Senhor, já chamei todo mundo. Mas ainda tem lugar. Então vai lá, chama mais, porque ainda há lugar no reino de Deus. Ainda há lugar no reino. Há lugar para mim, há lugar para você, há lugar para todos nós. Ei, meus queridos, não se ache indigno, não se ache pequeno demais. Não coloque desculpas. Há lugar no reino para nós. O convite está sendo feito para todo mundo, por quê? Porque tem lugar. Tem lugar, estamos precisando de gente, mas cadê? Venham, vá e chame. Chame pessoas, mande as pessoas virem, porque ainda há lugar no reino. Obviamente, o texto está querendo dizer, há lugar, porque há uma mensagem de salvação, a salvação para todos. Há lugar, há possibilidade para que mais pessoas sejam salvas. Mas aí agora eu quero fazer uma aplicação desse texto. E aplicando a realidade da igreja. Quantas pessoas não colocam desculpas para não fazer aquilo que Deus mandou elas fazerem? Nós vemos isso em vários personagens. Moisés chegou e disse, não, eu sou pesado de língua. Chegou Jefté e disse, não, eu sou fruto de um casamento bastardo. Davi era o menor da casa de Jessé. Chegou Jeremias, não, eu sou muito jovem, eu sou muito moço. Todo mundo colocando uma desculpa, mas Deus falou para cada um deles, ei, é com você. É com você, não adianta você colocar desculpa, é com você mesmo. E quantas vezes nós, dentro da igreja, recusamos uma série de oportunidades. Recusamos uma série de coisas. Recusamos uma série de oportunidades de se desenvolver, de aprender, de crescer aqui dentro, porque a gente entra numa de autossabotagem, se diminui, não. Tem gente melhor para fazer, tem outras pessoas para fazer. Ei, querido, há lugar para você, e Deus tem algo com você. Não adianta você dar essa desculpa. Não, eu tenho os meus negócios, eu acabei de comprar aqui agora um comércio, eu tenho que me dedicar a ele, não posso fazer a obra agora. Não, eu preciso me dedicar à minha família agora, minha família está precisando, eu não posso fazer a obra agora, eu não tenho outras coisas para fazer, eu quero terminar meus estudos primeiro, eu quero estar com tudo direitinho, para aí sim eu fazer a obra. Ei, e Deus está falando, há lugar. E Deus está falando com os servos deles, vem, porque há lugar. Estamos precisando, a Bíblia diz, a seara é grande, mas poucos são o quê? Os trabalhadores. Então a gente entra numa neura que acha que não há lugar para nós. Quem disse que não há lugar para nós? E muitos dos empecilhos, dos obstáculos, somos nós mesmos que colocamos. Muitos dos obstáculos que são colocados para fazer a obra, não foi Deus que colocou. São nós que colocamos e colocamos isso como uma espécie de escudo para dizer, eu não posso fazer agora. E me escondo atrás dessa desculpa que eu mesmo dei. E Jesus não está ligando para essa desculpa. Jesus está querendo dizer o seguinte, ei, vem, eu estou contando com você. Eu estou contando contigo. Há lugar, há espaço para você. Eu quero que você faça. E você está dizendo que não. Há lugar. Há lugar. Deus me deu essa mensagem, eu estava fazendo uma leitura despretensiosa do livro de Lucas. Eu estava lendo a Bíblia na minha leitura normal, comum. E de repente isso explodiu no meu coração e Deus falou comigo, ei, Tiago, não entra numa dessa de se auto-sabotar. Não. Há lugar para você. Então faz aquilo que eu quero que você faça. Quantas pessoas estão aqui hoje e não estão colocando um monte de desculpa, recusando, se escondendo de oportunidades, e Deus está falando, há espaço para você. Há lugar para você. Há lugar para nós. E Deus está chamando.
E Ele está chamando e Ele continua chamando. E eu te pergunto, qual é a desculpa que você está dando? E Deus fala com você hoje, não é tempo mais de dar desculpas. Tem um momento que Moisés cita um pecado que ele cometeu. Senhor, eu matei um homem lá, como é que eu vou voltar lá? Não, Moisés, vai, não quero saber. Não quero saber. Deus falou, vem que ainda há lugar. Vamos para o próximo. Próximo versículo. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Aqui é um versículo um pouco complexo, porque vem a palavra força as pessoas a virem. Há uma tradução bem literal, mas assim, analisando o contexto, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, tem tanto espaço, tem tanta coisa, que insiste para essas pessoas virem, que precisamos delas aqui. Insista, persista, convença, persuadas a vir para esse banquete. Porque tem lugar na mesa, aqui ó, tem lugar, tem espaço vazio. Precisamos de pessoas para encher essa mesa. Precisamos de pessoas para esse banquete. Insista com elas, não desista delas. Vamos para o próximo, vamos avançar. Porque eu vos digo, aí a parábola, ela caminha para o fim e termina de um modo meio sombrio. Ela termina de um modo meio sombrio, que diz assim, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Mas agora, voltando para o contexto da recusa da oferta da salvação, que foi oferecida aos judeus e que eles recusaram, naquele contexto de Jesus. Jesus está querendo dizer o seguinte, essas pessoas que recusaram a minha oferta, essas pessoas que recusaram o meu convite ao meu banquete, nenhum daqueles provará a minha ceia. E a mensagem aqui é bem clara, que quem recusa a palavra da salvação não obterá a salvação. É duro, né? Mas é bem claro. A mensagem da salvação está sendo pregada, a mensagem da salvação está sendo entregue, a mensagem da salvação está sendo falada para as pessoas. E as pessoas que deliberadamente recusam essa mensagem, não cearão com o Senhor. E a parábola termina. Simplesmente a parábola termina com essa conclusão. Porque imagina, com uma mesa posta, com todo esse contexto que eu dei para vocês, e você deixar a mesa do anfitrião vazia. O anfitrião que preparou tudo para que você se assentasse à mesa, e você se recusa esse convite, e larga a mesa vazia. Isso é uma desfeita sem tamanho. Então, aplicado isso à mensagem da salvação do reino de Deus, Jesus está falando, há um lugar para você na eternidade, mas se você recusar, esse lugar não vai ser seu. Mas para não encerrar de modo tão sombrio quanto a parábola termina, o principal mensagem que Jesus está dando é que ele está comparando o reino dele a um banquete, a uma festa. Aí nós lembramos daquele salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que na presença do Senhor há fartura de alegria. Jesus disse, alegrem-se, não porque vocês expulsam demônios, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ei, se você aceitou esse convite da salvação, já é um motivo de alegria, é a maior alegria da nossa vida, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E não há alegria no mundo maior do que essa. Estarmos com a nossa salvação garantida no reino de Deus. A mensagem é essa, querido. A parábola é bem clara. O convite da mensagem da salvação está sendo feito. Você que está pensando em largar a mesa, abandonar a mesa, não abandone a mesa.
Não abandone a mesa que foi posta para você. Não se retire da mesa. Ainda há mais banquete para você. Esse lugar é seu. Não desista dele. Apesar que nós sabemos que por muitas tribulações nós hemos de conquistar o reino dos céus, e o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, ainda assim, a maior alegria é estar sentado o banquete à mesa com Ele. Ah, como eu anseio pelo dia que eu estarei com Ele nas bodas do Cordeiro. Ah, como eu anseio o dia que eu estarei assentado na mesa com Ele nas regiões celestiais. E saberei que a alegria que eu sentir naquele dia nunca mais cessará. E a tristeza desse mundo nunca mais retornará. Essa é a mensagem do reino de Deus, meus queridos. Venham, ainda há lugar. E se você está nesse lugar, não abandone esse lugar. Não se auto-sabote. Há lugar para você. Há espaço para você. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.